Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para 32 dias, 32 equipas, Indianapolis Colts com o Nuno Félix. Olá, vamos a mais um episódio. Já estamos mesmo no final. Agora, eu sei que já ando a dizer isto há algum tempo, mas agora não há mesmo como enganar. Antepenúltimo episódio com os Indianapolis Colts, a serem aqui a equipa que vamos falar. Tenho o Nuno Félix comigo e nestes Colts são uma equipa interessante que mantém alguma da sua base do ano passado, mas perderam Philip Rivers, que foi basicamente um quarterback rolha, que chega um ano, faz as coisas e entretanto pagaram aqui uma quantia interessante, se calhar podes agora entrar por aí, para irem buscar Carson Wentz, que é o homem de futuro, vestido de azul em Indianapolis. Como é que tu viste aqui esta troca? Como é que achas que é o futuro para Carson Wentz em Indianapolis? Sim, antes de pegar no Carson Wentz, mas é só fazer uma ligação muito rápida. Estes Colts subiram drasticamente de rendimento com a chegada de Frank Reich, o treinador principal, que veio precisamente dos Eagles, em que treinou Carson Wentz. E nas últimas 3 temporadas, quer dizer, o ano passado foi meio flop, mas na primeira temporada teve 10 vitórias e 6 derrotas. Na segunda temporada, 7 vitórias e 9 derrotas. E a época passada com Philip Rivers, como falavas, porque é claramente aquele grupo posicional dos Colts que precisava de mais ajuda, foram buscar o Philip Rivers em final de carreira, e foi isso que se viu o ano passado, ou seja, uns Colts super potência, com um plantel muito vasto, com grande profundidade, em que o elo mais fraco era a posição de quarterback. Carson Wentz estava insatisfeito nos Eagles. Portanto, os Colts viram ali uma oportunidade de juntar o antigo coordenador ofensivo de Carson Wentz, numa época que fez um brilharete e que chegou ao Super Bowl. Não foi ele que o ganhou, não é? Yeah. Toda a gente sabe que foi o Nick Foles que fez aquele brilharete, ainda por cima por causa do Philly Special, do Philly, mas o Carson Wentz fez uma época de MVP sob a tutela de Frank Reich. Portanto, estou muito interessado de ver como é que vai ser esta temporada de um Carson Wentz que se quer ver livre, por assim dizer, de Filadélfia, e com sangue novo, com uma nova aura, porque é claramente um jogador com talento. Vamos ver se em termos de mindset se consegue alinhar novamente com Frank Wright, e foram-no buscar pela módica quantia, por assim dizer, de uma escolha de segundo round que é condicional, ou seja, de acordo com a prestação dos Colts, pode-se tornar, ou seja, se os Colts forem aos playoffs, transforma-se automaticamente numa escolha de primeira ronda. Se não forem aos playoffs, é uma segunda ronda, mais, creio eu, uma terceira ronda. E eu digo que é módica quantia, parece assim uma quantia avultada, mas efetivamente, quando estamos a falar de um quarterback titular, e ainda agora se fala muito da possível troca do Deshaun Watson, vimos aquilo que os San Francisco 49ers deram para subir para a terceira escolha do draft, para irem buscar um quarterback que se pressupõe que seja o quarterback titular do futuro dos 49ers, pelo menos. Deram 3 escolhas de primeira ronda, ou seja, para um quarterback, o Matthew Stafford, que foi para os Rams, foi por 2 escolhas de primeira ronda. Portanto, dar uma segunda ronda e uma terceira por Carson Wentz não me parece muito. Vamos ver se estes Colts engrenam, por assim dizer, e se conseguem ir aos playoffs. Eu creio que são uma equipa neste momento que está em posição de fazer um brilharete. Sim, uma equipa que tem um elenco muito interessante. Nós falamos desta mudança na posição de quarterback, porque é obviamente a mais preponderante, mas vamos analisar agora aqui um bocadinho este ataque, onde Jonathan Taylor vai ser o running back principal,
vai assumir um bocadinho aqui a função. O ano passado era Marlon Mack no início da temporada, uma lesão complicada, depois Jonathan Taylor, o Hines e o Wilkins tiveram ali uma rotação, mas Jonathan Taylor assumiu a posição. No caso dos wide receivers, temos T.Y. Hilton, Michael Pittman Jr., que foi uma boa surpresa da temporada passada, o rookie que vai para o seu segundo ano. Temos Paris Campbell, Zach Pascal, e temos aqui alguns jogadores, nenhum deles uma super estrela, mas um bom elenco. Tight ends, temos Jack Doyle e Mo Alie-Cox, os dois jogadores que já o ano passado eram aqui as peças importantes. E depois uma linha ofensiva que é das melhores da NFL. O center Ryan Kelly, o melhor guarda da NFL em Quentin Nelson, tenho zero problemas em dizer isto desta maneira. Mark Glowinski como outro guarda, Brandon Smith como right tackle e Eric Fisher vai ser o left tackle, ele que vem de uma lesão no tendão daqueles que teve em janeiro deste ano, já nos playoffs pelos Chiefs, mas é aqui um bom elenco. Como é que tu olhas um bocadinho para este ataque, Nuno? Até onde é que tu achas que este Carson Wentz pode ir em termos de retirar partido desta excelente linha ofensiva e deste bom elenco de playmakers? Sim, antes de mais é mesmo isso, é um bom elenco de playmakers. Eu acho que esta equipa, em termos ofensivos, é uma equipa muito sólida. Não há aqui uma super estrela sem ser ali na linha ofensiva. Neste momento, principalmente, T.Y. Hilton já está numa fase decrescente da carreira, em final de carreira. Michael Pittman está a subir, mas ainda não é estrela, é só um bom jogador. Zach Pascal, a mesma coisa. Paris Campbell, a mesma coisa, sendo que teve uma temporada. A primeira temporada, o ano passado, foi assolada por lesões, tem estado um bocado aquém daquilo que era esperado, mas esta linha ofensiva é claramente o elo mais forte deste ataque. E depois a profundidade, lá está, falaste indiretamente disso, dos running backs, é fantástico. Um backfield, falaste e bem, com Jonathan Taylor, que foi uma escolha de segunda ronda ao ano passado, ou seja, investiram forte também na profundidade da posição de running back e compensou automaticamente porque Marlon Mack lesionou-se e Jonathan Taylor teve que fazer o step up. Mesmo assim, não esquecer que tem Nyheim Hines, que também é um jogador rotacional, mas é um bom jogador rotacional, e ainda Jordan Wilkins, que fez ali um brilharete ao outro em termos de fantasy no final da temporada pelos Colts e que deve ter rebentado muitas ligas de fantasy, mas acho que e depois olhando para os tight ends, falaste do Jack Doyle e do Mo Alie-Cox, são bons jogadores, são jogadores sólidos. O Mo Alie-Cox é uma torre, background de basquetebol, é um bocado à imagem daquilo que os Saints fizeram há uns anos atrás com o Jimmy Graham, pegou moda, e então tem um grupo bastante sólido, e eu olho para esta linha ofensiva dos Colts e vejo aqui muito trabalho de draft. Muitos destes jogadores foram escolhidos precisamente por esta equipa técnica e por este front office, para salientar, creio eu, que foi Quentin Nelson e Brandon Smith que foram escolhidos no mesmo ano, só que em rondas diferentes. E Brandon Smith neste momento é um right tackle top 10 da liga, e Quentin Nelson, falaste, pode haver quem não considere o melhor guard da liga, mas top 3 é inequivocamente. Sim, sem sombra de dúvidas. Eles que, lá está, eu dei o alinhamento, Eric Fisher vai ser então o left tackle, porque António Castonzo se retirou, ele que foi durante 10 épocas, sensivelmente, 2011, 9 épocas, 10 épocas, o left tackle desta equipa, onde jogou em 144 jogos, acabou por optar por se retirar com 32 anos. Ainda podia ter aqui mais alguns aninhos, mas lá está, pois aqui a vida pessoal de cada um também entra um bocadinho aqui em contexto, não é? Claro, e a entrada para a off-season que passou,
as duas lacunas destes Colts era precisamente a posição de quarterback e a posição de left tackle por causa de Castonzo. E com Carson Wentz foram tratar do assunto, por assim dizer, diretamente, e depois estava ali uma lacuna. Alguns diriam que os Colts iam buscar no draft um left tackle, mas depois acabaram por ir buscar o Eric Fisher, que, como sabemos, eu acho que foi dispensado. Ele foi dispensado dos Chiefs. Foi. Sim, estava na dúvida se tinha acabado o contrato ou se tinha sido simplesmente dispensado por causa da Não, lesão. foi. Eu sempre pensei que estes Colts fossem optar pelo Villanueva, que estava nos Steelers e acabou por ir, foi para os rivais de divisão, para os Ravens. Mas lá está, o Eric Fisher é um jogador super sólido. Primeira escolha do draft aqui há uns anos, se não estou em erro. Mas lá está, uma lesão de tendão daqueles, num homem de provavelmente 120, 130 quilos. Sim. Estou a ser simpático. Não, este homem tem mais do que isso. Tem bem mais do que isso. Ele tem 6'7", ele dá a ter quase 2 metros em 315 pounds. Isto ele deve ser um 315 verdadeiro é mais ou menos dividir ao meio, ou seja, deve ter à volta de 145 quilos, 140 quilos. 143, é isso. Estava aqui a ver no translator aqui do É o que eu faço, eu divido o número americano ao meio e sei que é um bocadinho menos. Olha, então fica aqui a aula do Dr. Félix, porque esta eu não sabia, mas olha, já aprendi também aqui alguma coisa hoje. Este podcast é muito pedagógico, nós somos aqui muito pedagógicos. Tentamos, damos o nosso melhor. Tentamos. Mas pronto, mas é que, lá está, resolveram essas duas questões que tu disseste. Vamos também ver agora como é que a saída de Nick Sirianni, que era o coordenador ofensivo, a promoção de Marcus Brady, que era o treinador de quarterbacks, para coordenador ofensivo, vai mexer aqui também nisto tudo. Mas lá está, é um novo começo para este ataque e vamos ver de que forma é que conseguem ser produtivos. E uma coisa, Nuno, eu disse e tu reiteraste que isto é uma equipa que não tem estrelas, ofensivamente não tem estrelas, não há assim ninguém que nós digamos, tirando o Quentin Nelson, né, que pronto, é o que é, não há assim ninguém. E a defesa, nós podemos dizer praticamente a mesma coisa, talvez tirando, obviamente, o Darius Leonard. Olhando para esta defesa, temos Kwity Paye, DeForest Buckner, Grover Stewart e Al-Quadin Mohammed. São os 4 linhas defensivos. Obviamente, DeForest Buckner também é um jogador de grande peso e também com alguma... Ainda que ele seja muito calado, é o capitão silencioso desta equipa. O DeForest Buckner traz-me assim um azedo à boca, uma amargura. Não sei porque... porquê. Como é que os 49ers preferiram ficar com o Arik Armstead em vez do DeForest Buckner? Ainda é uma questão que me assola e que me vai assolar. Eu dou-te o número do Lynch e tu falas com ele. Sim, mas na realidade foi o trade value do DeForest Buckner foi bom. Os Colts deram, foi o ano passado ou há 2 anos? Há 2 anos. Há 2 anos deram uma escolha de primeira ronda. Foi há 2 anos que o ano passado foi o primeiro ano dele em Indianapolis, sim. Ou seja, foi na última off-season, efetivamente. Sim. Deram a primeira ronda, que era a 11ª ou 12ª posição no draft, ou seja, deram uma escolha altíssima pelo DeForest Buckner. Portanto, há muito valor aqui nesta troca por parte de John Lynch, General Manager dos 49ers. Mas DeForest Buckner é realmente um fora de série ali no meio. Também temos que dar isso, mas temos depois Darius Leonard, que é o melhor jogador desta equipa, Bobby Okereke, Zaire Franklin, e depois uma secondary com Kenny Moore II, Kerry Willis, Julian Blackmon e Xavier Rhodes. Basicamente é este o alinhamento. Depois temos aqui alguma profundidade em termos de posições, com o Antoine Woods, o Rock Ya-Sin, o George Odom, TJ Carey, ou seja, há profundidade, mas esta equipa defensivamente, não sei se vais concordar com esta afirmação, é uma equipa que vale muito mais pelo coletivo. É uma equipa que joga muito bem como unidade, ainda mais do que com estas estrelas que é Darius Leonard da maior e DeForest Buckner, obviamente, talvez como aqui a número 2.
desde o início que foi algo que começou logo a ser falado, porque estes Colts criaram esta defesa através do draft, uma vez mais. Muitos destes titulares foram escolhidos em segundas, terceiras, quartas rondas, por parte da estrutura dos Colts. Portanto, criaram raízes nos Colts, cresceram nos Colts, e esta defesa cresceu enquanto unidade e enquanto grupo. E depois foram adicionando peças, como é o caso do DeForest Buckner, que já tínhamos falado, que faz toda a diferença ali no meio. Quiripaya, que vem agora, foi a escolha de primeira ronda este ano dos Colts, vai ali criar pressão no quarterback, que era uma necessidade desta defesa, era algo urgente que tinham que endereçar e fizeram-no muito bem com Quiripaya. Portanto, esta unidade é muito coesa. E lá está, é daquelas equipas em que eu tenho o feeling que o ataque dos Colts este ano vai ajudar muito esta defesa. É uma defesa que não tem sido assim muito ajudada pelos ataques que tem tido com o Frank Reich, e cheira-me que este ano pode ser um ano diferente, e estes Colts para mim são equipa de Super Bowl. Super Bowl não, playoffs, peço desculpa. Bem, quase que te fugiu aqui a Calma, boca para a verdade. ficaste gago por momentos. Eu fiquei, o que é que este, o que é que este, o que é que este senhor está a Super fazer? Bowl! Está maluco, está maluco. Não, mas sim, são uma equipa muito, muito boa do ponto de vista coletivo. Tem excelentes jogadores. E olhando um bocadinho para o calendário, é um calendário muito fácil, vá. São uma equipa que vai ter 13 jogos consecutivos. A semana de descanso deles é a semana 14. E tem a seguinte sequência para começar a temporada. Jogam com os Seahawks, jogam com os Rams, vão ter um duelo com os seus rivais divisionais, a equipa de Tennessee, os Titans, jogam com os Dolphins, Ravens, Texans, 49ers, Titans novamente, Jets, Jaguars, Bills, Buccaneers e novamente a equipa de Houston. Depois do bye, tem pela frente os Patriots, os Cardinals, os Raiders e a equipa dos Jaguars para terminar a temporada. Olhando para este alinhamento, Pois, queres mudar um não, bocadinho aqui a tua, eu a tua ia-te visão? dizer, sim, de Super Bowl não são de certeza. Não, mas eu assumo que não tinha visto o calendário destes Colts até este momento, e eu acho que isto é capaz de ser o pior calendário que eu vi até agora, porque a bye na 14ª, Eu por acaso não acima tinha de tudo, visto. que é uma altura em que as equipas têm que começar a ganhar balanço para chegar aos playoffs, recebe ali uma quebra de competição, e isto vai recair em Frank Reich, isto vai recair no coaching staff. Vão ter que ser tomadas decisões. Como é que se mantém ali durante 2 semanas a equipa fresca e ao mesmo tempo com ritmo competitivo? Vai ser complicado, principalmente à 14ª jornada, que, como sabemos, de 17 jogos, ou seja, de 18 jornadas que há este ano. Portanto, a 14ª é um bocado tarde, e o arranque destes Colts não é nada fácil. Os Seahawks têm uma máquina ofensiva muito bem oleada, os Rams vão estar para mim são provavelmente das equipas que teve o melhor upgrade nesta off-season, com a aquisição de Matthew Stafford, e a defesa que têm é de outro nível. Os Titans vão ser uma equipa competitiva, os Dolphins vamos ver o que é que fazem, Ravens, portanto 5 jogos de início, nada fáceis para estes Colts. Seria de admirar, sinceramente, se não ganhassem nenhum jogo. Estou a ser aqui um bocado drástico, mas é uma hipótese, ok? Sim, É uma hipótese. sim, eu acho que são uma equipa que podemos aspirar aqui a encontrar um recorde ali entre os 8, 9,
Isto é complicado. Realmente isto é muito Ok. complicado. Sim, 8, porque em 9, termos. 9, 8. Porque realisticamente nós temos que ver quando estamos a falar de possível recorde da equipa para a temporada, temos que olhar muito para a divisão em que estão inseridos, porque são logo 6 jogos Sim. e os Texans. Para muitos são a primeira escolha de draft do próximo ano, ou seja, são uma equipa que pronto, está em rebuild total, vamos ver o que é que acontece. Os Jaguars são uma equipa em crescendo, mas é o primeiro ano com o Trevor Lawrence. E os Titans têm sido demolidores desde que Mike Vrabel chegou. Um, e, e prevê-se que assim continue, e tudo indica que assim continuará com a chegada de Julio Jones. Sim, vai ser aqui um grande, grande desafio que estes Colts vão ter aqui pela frente, mas os adeptos da equipa de Indianapolis já perceberam que nós não estamos assim propriamente muito confiantes, acima de tudo porque têm jogos muito complicados, têm um calendário extremamente duro. Obrigado, Nuno, obrigado a todos que nos acompanham, já sabem, estamos a chegar à reta final, mas vamos continuar com conteúdos ligados à NFL e ao futebol americano, aqui, como sempre, o temos feito ao longo dos últimos anos. Grande abraço a todos e até breve.